Controle a sua língua, e você mudará a sua vida sem precisar levantar a voz. Fale menos, exponha menos, reaja menos, porque quem domina a própria boca, domina o próprio destino. O silêncio sempre foi o escudo dos sábios. A palavra solta sempre foi o veneno dos impulsivos. E hoje você vai aprender 7 princípios estoicos capazes de transformar sua vida em silêncio, sem explicações, sem justificativas, sem a necessidade de provar absolutamente nada para ninguém. Esse é o código. Vivemos numa era em que todos falam demais, se explicam demais, se mostram demais. Gente que vive tentando convencer os outros. Mas esquece que quem realmente vive não tem tempo para provar nada. O estoicismo traz uma verdade dura, porém libertadora. A mesma palavra que pode te libertar também pode te aprisionar. Uma língua descontrolada destrói carreiras, relacionamentos, reputações, oportunidades, mas um silêncio bem posicionado já levantou impérios. E é por isso que sua vida muda quando você decide ser mais reservado, mais atento, mais silencioso. Vamos começar pela primeira regra. Regra 1. Fale menos. Ouça o dobro. Epicteto dizia: temos 2 ouvidos e uma boca por uma razão. Ouvir mais, falar menos. Quantas vezes você já se arrependeu por ter falado o que não precisava? Por ter contado algo que era seu? Por ter dado uma opinião que ninguém pediu? Por ter tentado provar um ponto que no fim não mudou nada? A verdade é simples. Quanto mais falamos, mais nos entregamos. A língua solta revela inseguranças, expõe imaturidades, denuncia fraquezas que ainda nem tiveram tempo de se fortalecer por dentro. O estoicismo ensina que quem fala menos, entende mais. Quem observa em silêncio, enxerga além. Quem escuta com atenção, domina o ambiente. A maioria fala para preencher o próprio vazio, para aliviar a ansiedade de não saber ficar quieto. Mas para os estoicos, o silêncio não é um vazio. É um território fértil, onde nasce o discernimento. É onde a mente sussurra aquilo que o ego tenta abafar. A proporção dos nossos sentidos já traz a lição pronta. Escutar o dobro, falar a metade. Mas o orgulho humano inverte isso. Todos querem ser ouvidos. Poucos querem ouvir. E por isso quase ninguém aprende. O silêncio é o templo da sabedoria. Quem fala demais não escuta, nem os outros nem a si mesmo. Quando você realmente escuta, você aprende sobre o mundo, sobre as pessoas, e com o tempo, aprende sobre si. Mas quando fala demais, você se sabota. Entrega sua estratégia, revela vulnerabilidades e sufoca sua própria reflexão. Há uma força gigante em quem sabe calar. Não por medo, mas por consciência. O silêncio do sábio não é covardia, é precisão. E quando ele fala, o mundo inteiro escuta. Falar menos é autocontrole, mas antes disso, é autoconhecimento. É compreender que nem toda verdade precisa ser dita. Nem todo pensamento precisa virar som. Algumas ideias crescem no silêncio. Algumas decisões amadurecem no recolhimento. Algumas batalhas são vencidas simplesmente ficando quieto. Você não precisa responder tudo. Não precisa corrigir tudo. Não precisa expor tudo. Faça um teste. Na próxima conversa, apenas ouça. Não interrompa. Não se antecipe. Observe o tom, a intenção, o gesto, o que não está sendo dito. Fique alguns segundos a mais em silêncio. Você vai perceber coisas que antes passavam despercebidas. Dominar a própria fala é um dos maiores sinais de evolução, porque o silêncio nunca expõe. Mas a palavra solta, muitas vezes, é um tiro sem volta. Regra 2. Viva mais. Mostre pouco. Ninguém precisa saber o que você está fazendo. Ninguém precisa saber o que você pensa, o que sente, com quem está, o que está construindo. O mundo não precisa saber, e quanto menos souber, mais forte você se torna. Há uma elegância silenciosa em viver intensamente sem fazer alarde. Hoje todo mundo quer ser visto. As redes sociais transformaram vida em palco, conquista em anúncio, dor em espetáculo.
mas existe um abismo entre viver e se exibir. Sêneca dizia: a felicidade ama o silêncio. E ele estava certo. Quem precisa provar que está feliz, não está. Quem precisa anunciar que está vencendo, ainda não venceu nada por dentro. O estoicismo nos chama para uma vida interior, profunda, estável, madura. Uma vida onde a aprovação externa perde o controle, onde o silêncio vira abrigo, onde o que é valioso cresce no escuro. O broto rompe a terra em silêncio. O fruto amadurece sem fazer barulho. A água escava a pedra com paciência. Assim também são as melhores conquistas da vida. Crescem nos bastidores, longe dos olhos, longe dos julgamentos. Mas mostrar é tentador. Mostrar vicia. A curtida dá a sensação de valor, ainda que emprestado. E quanto mais mostramos, mais dependemos. A verdadeira liberdade está em não precisar ser visto. Está em amar em silêncio, crescer em silêncio, evoluir quando ninguém está olhando. Quando você mostra demais, enfraquece seus planos. Expõe seus sonhos ainda frágeis. Entrega sua paz para pessoas que nunca deveriam ter acesso a ela. E quantas vezes isso já aconteceu? Quantas vezes você contou um plano e ele morreu? Quantas vezes mostrou algo e tudo desandou? Não é superstição, é energia desperdiçada. É o ego distraindo a disciplina da mente, porque quando você fala demais do que está fazendo, gasta a energia que deveria estar usando para fazer. Você não precisa anunciar sua mudança, ela será percebida. Não precisa declarar seu crescimento, ele aparecerá. Não precisa explicar sua paz, seu silêncio vai falar por você. Viver uma vida discreta hoje é quase um ato revolucionário. Viva mais, mostre pouco, quase nada, não por medo, mas por sabedoria. As coisas mais valiosas que você vai viver não precisam ser compartilhadas, precisam ser sentidas e protegidas. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários. Minha paz não precisa de plateia. Regra 3. Evite falar dos outros. Falar do outro é fácil, talvez fácil até demais. A gente vê um erro, uma falha, uma atitude que incomoda e a língua coça. Mas o que realmente buscamos quando falamos da vida alheia? Justiça, desabafo ou apenas distração? Tudo que sai da sua boca volta, e muitas vezes volta sujo. Sim, existem pessoas que erram feio, que nos ferem, que merecem ser expostas. Mas quando falamos delas, será que nos elevamos ou será que nos rebaixamos? Marco Aurélio dizia: quando você se irritar com o erro alheio, lembre-se de quantas vezes você também errou. Falar mal parece inofensivo, mas revela muito mais sobre quem fala do que sobre quem é falado. Criticar o outro é uma forma de não olhar para si, e quem vive apontando dedos para fora está fugindo de apontá-los para dentro. Epicteto ensinava: em vez de criticar os outros, olhe para si. Isso trará paz. Quando você para de julgar o mundo, começa a trabalhar no único lugar onde pode realmente mudar algo, dentro de você. E existe força em proteger a dignidade alheia, inclusive de quem não merece. Não é ser conivente, é ser maior. Porque quando você responde com silêncio, você não se iguala. Você se distancia, você cresce. A fofoca intoxica, rouba foco, suga energia e te arrasta para conversas pequenas. E no final você sempre percebe: não era necessário. A verdadeira força não está em expor o outro, está em se preservar. E a verdadeira paz nunca nasce do julgamento, nasce do silêncio. Se alguém te feriu, transforme isso em evolução, não em assunto. Se alguém errou com você, se afaste. Não suje sua boca com ódio. A leveza exige silêncio. Silêncio sobre o outro. E silêncio sobre a necessidade de sempre ter uma opinião. Regra 4. Deixe que suas ações falem. Repare, quem realmente vive algo, fala pouco sobre isso. O verdadeiro amor é silencioso. A verdadeira força é silenciosa. A verdadeira fé é silenciosa. O verdadeiro crescimento é silencioso. Porque o que é real não precisa de microfone.
Há algo libertador em não precisar dizer no que você está trabalhando, o que está acreditando, quem você está se tornando. O estoicismo sempre valorizou a prática acima do discurso. Epicteto dizia: não diga que é filósofo, seja. É fácil falar de mudança. Difícil é mudar. É fácil falar de propósito. Difícil é viver propósito todos os dias. É fácil pregar paciência. Difícil é manter a calma quando tudo dentro de você quer explodir. Por isso as ações falam. E falam alto. Falam com verdade. Falam sem palavras. Quando você vive com coerência, não precisa se justificar. As pessoas sentem, percebem, porque a energia de quem vive de verdade é muito mais forte do que o som de quem fala demais. Suas atitudes revelam quem você é. Sua constância revela quem você será. O que você faz quando ninguém vê é a sua essência. Sêneca escreveu: as palavras convencem, o exemplo arrasta. No fim, não importa o que você diz, importa o que você faz. É sempre mais sábio aquele que faz sem anunciar. É mais nobre aquele que serve sem esperar aplausos. E é mais forte aquele que carrega em silêncio aquilo que muitos usariam como desculpa para desistir. Quando você faz, o mundo vê. Talvez não imediatamente, talvez demore, mas uma vida sustentada por ações fala mais alto do que discursos perfeitamente montados. E há algo ainda mais valioso. Quando você foca em agir e não em aparecer, você encontra paz, porque ninguém contesta uma vida bem vivida. Ninguém contradiz uma mente coerente. Ninguém apaga a luz de quem brilha sem precisar dizer nada. Se isso faz sentido para você, lembre-se sempre: eu escolho o silêncio das ações. Escolho começar hoje, fazendo o que precisa ser feito, mesmo que ninguém veja. Porque no fim, quem vive de verdade não precisa provar nada. Precisa apenas viver. Regra 5. Fuja da necessidade de ter razão. A necessidade de ter razão é uma das prisões mais sutis do ser humano. Ela chega disfarçada de lógica, de justiça, de só quero esclarecer. Mas por trás disso existe algo mais profundo. O medo de parecer fraco, de estar errado, de ser humilhado. E assim, muitos entram em batalhas que não precisariam lutar, por um ponto de vista, por uma discussão no trânsito, por uma mensagem mal interpretada, por uma frase mal colocada. Pouco a pouco, gastamos energia tentando provar que estávamos certos. Mas, vale a pena? O estoicismo convida para algo raro e libertador. Nem toda batalha precisa ser vencida. Nem toda discussão precisa ser prolongada. Nem toda razão precisa ser provada. Marco Aurélio escreveu: se alguém te convencer com razão, mude, mas se for apenas um embate de vaidades, recue. Essa é a verdadeira força, poder ter razão, e ainda assim escolher o silêncio. Mas o ego não aceita isso. Ele quer responder. Ele quer o último argumento. Ele quer vencer. Para o ego, estar certo é mais importante do que estar em paz. E assim, casais se destroem tentando ganhar uma discussão. Pais e filhos se afastam por orgulho. Amizades são rompidas por causa de um "eu te disse". Empresas desmoronam porque ninguém cede 1 centímetro. A razão tem valor, mas a sabedoria está em saber quando ela realmente importa. Sêneca dizia que muitos vencem uma disputa, mas perdem a amizade. E isso acontece todos os dias. Pessoas que ganham argumentos, mas perdem conexões. Que vencem debates, mas perdem respeito. De que adianta estar certo e viver em guerra? De que adianta provar seu ponto se no final você está sozinho? Fugir da necessidade de ter razão não é submissão. É grandeza. É maturidade. É perceber que algumas vitórias custam caro demais. Há momentos em que o silêncio é a resposta mais forte, em que o recuo é sabedoria e não fraqueza. Pessoas evoluídas não entram em duelo de egos, elas escutam, elas entendem que a vida é maior do que qualquer ponto de vista. Há discussões que são apenas ruído. Ninguém quer aprender, ninguém quer ouvir. E quando isso acontece, o sábio se retira. Não porque perdeu, mas porque conquistou o direito de manter sua paz. E talvez você já tenha vivido isso. Ganhou uma discussão e saiu vazio. Defendeu sua honra e saiu sujo por dentro.
Porque a verdadeira conquista não está em vencer o outro, mas em vencer a si mesmo. E vencer a si mesmo significa aprender a ceder, significa deixar passar, significa dizer: eu entendo o seu ponto, mesmo quando você discorda. Poucos conseguem isso, mas os que conseguem vivem mais leves, com mais espaço na alma, mais silêncio interior, porque não carregam a obrigação de estar certos o tempo todo. Acredite, você não precisa corrigir toda injustiça, não precisa rebater toda crítica, não precisa responder a cada mal-entendido e, acima de tudo, não precisa vencer toda discussão. Às vezes, a verdadeira vitória está em deixar o outro com a última palavra e seguir sua vida em paz. Se a necessidade de estar certo já te roubou pessoas, momentos ou noites de sono, é hora de soltar esse peso. Escolha a paz, não a razão. A paz é o que sustenta sua vida. A paz é o que limpa sua consciência. E o mais curioso é que quando você não precisa mais estar certo, as pessoas finalmente começam a te ouvir. Porque o silêncio do sábio fala mais alto do que 1000 palavras de quem precisa provar algo. Guarde isso. Nem todo argumento vale a sua paz. Regra 6. Use palavras com peso de ouro. Você já reparou no que diz? Não apenas no conteúdo, mas no peso? A maioria fala como se palavras fossem leves, descartáveis, como se desaparecessem ao vento, mas não desaparecem. Palavras ficam, marcam, ferem, acolhem, abrem portas ou fecham portas. Sêneca dizia: assim como o ouro deve ser pesado antes de ser gasto, as palavras devem ser medidas antes de serem ditas. Mas quase ninguém mede o que diz. Falam por impulso, respondem com raiva, expressam orgulho, ciúmes, vaidade, e depois, quando percebem o estrago, já é tarde. A palavra não volta. Ela entra no outro, muda o outro. E muitas vezes muda você. Falar é um ato criativo. Cada palavra constrói algo no mundo, uma imagem, uma memória, uma impressão. Por isso deveria ser usada com reverência. Mas hoje falar virou impulso, virou barulho. E por isso as pessoas sentem menos, ouvem menos, se conectam menos. Há excesso de ruído e escassez de verdade. O estoicismo lembra: sabedoria não é falar mais, é falar melhor. Uma palavra dita no momento certo pode salvar uma vida. A mesma palavra no momento errado pode destruir alguém. A pessoa sábia não fala para se exibir. Ela fala porque tem algo real a oferecer. Ela fala com intenção, com presença. Ela não diz tudo o que pensa, nem transforma cada silêncio em discurso. Ela sabe que há momentos em que o silêncio educa mais do que 1000 conselhos. Você já ouviu algo simples e aquilo te marcou por anos? Isso acontece porque palavras com peso de ouro nunca vêm da pressa. Elas nascem do silêncio, da observação, da experiência. Existe beleza em quem sabe calar na hora certa e falar com precisão na hora necessária. Essa pessoa é rara e, justamente por isso, valiosa. O mundo precisa de mais palavras com alma, menos ruído, mais verdade. E você pode ser essa pessoa. Basta diminuir a pressa de responder, dar mais espaço para o silêncio, medir cada frase como quem planta uma semente, porque cada palavra que você planta no outro floresce ou apodrece. O que você quer deixar no outro? Memórias ou mágoas, força ou ferida. Quando você entende o poder da palavra, passa a usá-la com mais respeito. Fala menos, mas com presença. Cala mais, mas quando fala, as pessoas param para ouvir. Esse é o objetivo: falar pouco, mas com tanto peso que uma única frase sua seja lembrada por anos. Falar com sabedoria é uma forma de amar a si mesmo. O mundo já tem barulho demais. Precisa agora de vozes com verdade. Regra 7. Domine a vontade de se explicar. Quantas vezes você já sentiu aquela urgência de se justificar, de provar que sua intenção era boa, de corrigir um mal-entendido, de limpar sua imagem? Isso é comum e perigoso, porque a necessidade de se explicar é uma prisão disfarçada de diálogo. Ela te coloca sempre na posição de réu, mesmo quando você não fez nada de errado. O estoicismo ensina algo duro,
mas libertador. Você não deve satisfação a todos, e nem tudo precisa ser esclarecido. Há momentos em que o silêncio vale mais do que 1000 argumentos, em que tentar explicar só piora, só dá força ao que não merece. Epicteto dizia: se alguém falar mal de você e aquilo for verdade, mude. Se não for, siga sua vida. A maioria não vive assim. A maioria quer corrigir a imagem, quer provar que é boa, justa, correta. Mas quem te ama não precisa de explicações, e quem te odeia não vai ouvir. O que os outros pensam não está no seu controle, mas o que você faz com isso está. A vontade de se explicar nasce do medo. Medo de ser rejeitado, de ser incompreendido, de parecer errado. Mas, ao tentar se justificar o tempo todo, você está pedindo aceitação. E isso te enfraquece. Viver tentando se explicar é carregar o peso de todos os olhares, todas as opiniões, todos os julgamentos, e você não nasceu para isso. Dominar a vontade de se explicar não é arrogância, é maturidade. É saber que algumas pessoas vão distorcer tudo o que você disser, porque não querem a verdade. Querem manter o que já decidiram acreditar. Aprenda a respirar, a ouvir sem reagir, a receber uma crítica sem se desesperar, a deixar o tempo responder no seu lugar. O tempo não mente. Se alguém te interpretou mal e você agiu com integridade, confie. A vida se encarrega. Não corra atrás para limpar sua imagem. A imagem mais limpa é a da consciência tranquila. Sêneca dizia que uma alma em paz não precisa se defender. Essa é a alma que você deve cultivar. Aos poucos você percebe que a paz começa quando para de tentar convencer e passa a simplesmente viver. A verdade é que muitos serão reféns da própria boca. Vão falar demais, reagir demais, se explicar demais, vão se perder em discussões inúteis, fofocas pequenas, opiniões nunca pedidas. Vão tentar sustentar máscaras que pesam toneladas. E no final, quando for tarde, perceberão que tudo o que precisavam era ter ficado em silêncio. Eu sei disso porque já fui assim. E mudei. Ainda deu tempo. A vida precisa ser mais leve. E essa leveza nasce quando assumimos nossos erros e evoluímos. No mundo do barulho, o silêncio continua sendo poder, autocontrole, sabedoria, maturidade. Se você não controla sua língua controla seu destino. Ela te coloca em conflitos desnecessários, te afasta de pessoas, te tira oportunidades, rouba sua paz. A palavra dita não volta, ela acerta. E quando acerta, sangra. Você quer mudar de vida? Não precisa fazer barulho, não precisa provar nada. Basta começar a calar onde antes você falava, observar onde antes você reagia, ouvir onde antes você atacava. Nada disso é fraqueza, é intenção, é postura, é viver como os grandes viveram, com dignidade, com profundidade, com silêncio. E agora a decisão é sua. Seguir se sabotando com palavras jogadas ao vento, ou escolher o caminho mais raro e corajoso, silenciar para crescer por dentro, ficar em silêncio para ouvir a si mesmo, falar menos para viver melhor. Se esse conteúdo tocou sua mente, faça 3 coisas agora. Inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva seu comentário.